Alô, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da TV da Cidade, canal 7 da NET HD, ou você que está na NET analógica no canal 16. Também aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, www.tvdacidade.tv. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente aqui novamente. Eu, você, o Clebinho, o Jair, a Priscila, o Joel, toda a galera, o Juninho, o Valdir, todo o pessoal que trabalha, a Marcela, que está na rua gravando, trampando, a Maria. Grande beijo a toda essa equipe aqui da TV da Cidade que faz a coisa rolar. Olha só. Bom, o tema do programa de hoje é suicídio e está atrelado a dois episódios. O provável, né, muito mais do que provável, aliás, suicídio do ator Robin Williams, né, um ator norte-americano, um ator consagrado em filmes espetaculares como A Sociedade dos Poetas Mortos. Mas também o suicídio nesse final de semana passado de uma aluna lá da faculdade, né, que lamentavelmente suicidou-se nesse final de semana. O programa tem esse tema. Mas antes de eu iniciar essa discussão, eu quero trazer à tona novamente uma conversa que nós já tivemos aqui. Eu já fiz um programa sobre isso, já comentei sobre isso depois e quero comentar novamente. Olha só. Matéria do Diário da Região de hoje traz a informação clara, específica, objetiva, de que a FAMERP retirou as punições que já eram brandas para os alunos veteranos que, no ritual macabro, no início do ano, torturaram alunos, mijaram nos alunos, queimaram o aluno com cigarro, jogaram suco de limão na queimadura, deram socos e pontapés, o que acabou redundando na saída, no abandono do aluno Luiz Fernando da FAMERP de Rio Preto e voltou para Minas Gerais. Os alunos que fizeram esse ritual macabro estão livres e soltos, não receberam punição de nenhum tipo, punição essa que deveria ter sido aplicada pelos professores, pelos diretores, por aqueles que lá na FAMERP têm poder para fazer isso. A não punição aplicada pela FAMERP a esses alunos, a esses comportamentos marginais, e quem tem comportamento marginal é marginal. Não a fraqueza, o titubeio, o medo da FAMERP em punir os alunos à altura do comportamento que eles tiveram, não está à altura da história da FAMERP, não está à altura da grandeza dessa instituição, que é a mais importante instituição de medicina do interior brasileiro. A não punição aplicada pelos diretores e por todos aqueles da FAMERP que têm autoridade para fazer isso é bastante representativo deste momento no Brasil, aonde os adultos, aonde as pessoas que têm poder não exercem o poder como deveriam exercê-lo. A não punição aos veteranos da FAMERP que tiveram um comportamento agressivo, violento, selvagem contra um colega primeiro-anista é bastante revelador da covardia, do medo, da pequenez, da mesquinhez e da mediocridade que toma conta das autoridades no Brasil. Chamo a atenção para isso porque gostamos de falar mal da classe política. Eu também falo. Eles não punem, eles não investigam, eles não fazem nada uns contra os outros, tudo agem corporativamente. Pois é, todos agem corporativamente. A FAMERP não assumiu a atitude que deveria ter assumido. Resultado, os veteranos que não foram punidos, os veteranos que não tiveram, não tiveram nenhum tipo de penalidade em função do que fizeram, já voltaram à carga, meu amigo. Estão ligando para os estão telefonando, mandando mensagem, sei lá que diabo, para os alunos primeiro-anistas e falando: e aí, meu irmão, agora é nós, tá vendo? Agora, aí, tá vendo? É a gente que tem o poder. Já estão acuando, pressionando, assustando, colocando medo nos primeiros-anistas, que tem que ter medo mesmo. Eu já fui primeiro-anista de faculdade. Você chega numa instituição que você não conhece,
numa cidade que você não conhece, num lugar em que você não conhece nada nem ninguém. A sua propensão qual que é? A sua propensão é manter-se acuado, com medo. Quem tem a responsabilidade de punir é quem tem poder. E quem tem poder é aqueles que comandam a instituição FAMERP. Os veteranos não punidos. Aliás, é bom que se diga, né? Nós estamos com essa novela desde março deste ano. E ninguém sabe até agora, ninguém sabe o que eu digo, nós fora da FAMERP, lá dentro todo mundo sabe. Mas até agora a imprensa não publicou, não sei se a imprensa não sabe, eu acho que sabe. Mas a imprensa não publicou nenhum nome, ninguém sabe nome de aluno, ninguém sabe nada, quem que é a galera? Qual que é a foto dos caras? Quem que é os caras? Não apareceu. Por quê? Estão sendo protegidos pelo anonimato. Estão sendo protegidos de um comportamento marginal que tiveram no início desse ano. Repito, o acovardamento da direção da FAMERP em punir quem precisa ser punido não está à altura dessa instituição. Não está à altura da história da FAMERP no interior de São Paulo. As grandes pessoas, os grandes médicos, os grandes professores que já construíram a história da FAMERP ao longo dessas décadas não merecem alguma coisa desse tipo. A cidade de São José do Rio Preto não merece assistir a alguma coisa desse tipo. Quando nós nos voltarmos, meu amigo, para falar mal da Câmara de Vereadores de Rio Preto, e nós fazemos isso, e fazemos isso sempre, e devemos mesmo fazer, não vamos nos esquecer que quando uma instituição do porte, da grandeza e do peso histórico da FAMERP, quando ela teve que se posicionar de maneira firme, clara, em relação aos seus valores, ela não fez isso. Porque a questão para mim, e a questão para a sociedade brasileira hoje, e essa é a grande questão, e a questão importante, é que a nossa questão não é só técnica. Nós não temos que formar apenas bons médicos, bons engenheiros. Nós temos que formar profissionais com caráter. Nós temos que formar profissionais que tenham valor. A não punição na FAMERP é um indício, tomara que não seja, tomara que seja um caso isolado, mas também temo que não seja um caso isolado, que se repita e continue a se repetir. Mas a não atitude da FAMERP é a FAMERP se privando de formar médicos de caráter. Porque manter nos quadros institucionais daquela faculdade alunos com esse comportamento é porque ela abriu mão desse tipo de valor. Eu volto em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. O suicídio do ator Robbie Williams, ator americano, conhecidíssimo no mundo todo, um grande ator, comediante, aliás, um grande ator de teatro nos Estados Unidos também, suicidou-se nesse final de semana, traz à tona essa discussão sobre o suicídio. Essa é interessante, uma coincidência entristecedora. Nós tivemos também a morte nesse final de semana por suicídio de uma aluna universitária aqui da cidade, lá da faculdade onde eu leciono, a Unirp. E uma garota de menos de 20 anos de um lado, um ator com 63 anos na outra ponta.
e traz essa pergunta, a pergunta sobre o porquê do suicídio. Eu não vou discutir a questão do suicídio do ator Robin Williams, que eu cito aqui de passagem, porque ela está dentro de um contexto diferente do que eu quero discutir em relação ao suicídio de jovens. Por quê? Porque o que está acontecendo é o seguinte: os maiores índices de suicídios no mundo estão acontecendo, de um lado, ou entre adolescentes e jovens, ou entre homens com mais de 50 anos divorciados. Tá? Então são dois grupos onde os suicídios estão aumentando de maneira significativa. Ou entre homens com mais de 50 anos divorciados, ou entre adolescentes e jovens. O que leva um jovem com menos de 20 anos a suicidar-se? Certamente um desencanto com a vida, certamente uma falta de sentido crônico, né? Uma falta de sentido para a vida, uma falta de desejo de viver, uma falta de para onde eu vou, uma falta de norte. Mas falta de desejo pela vida com 20 anos, com menos de 20 anos, que é um momento em que a gente está tão vivaz, tão alegre, tão impulsivo, tão dono de muitas verdades, de muitos desejos. É também, sem dúvida nenhuma, um momento de crise, um momento de insegurança, um momento de construção de identidade. Sim, é um momento de incerteza, né? Um momento de transformações muito grandes. Talvez o primeiro grande momento de transformações que a gente viva na vida, a adolescência. Agora, pelo que se sabe, e me parece que é isso mesmo, a garota que suicidou-se com menos de 20 anos, a aluna, suicidou-se depois, né, que o namorado terminou o namoro com ela. Esse é um fato que nós sabemos, é um fato banal da vida, um relacionamento que termina, um emprego que você perde, uma oportunidade que você não conseguiu concretizar, enfim, são fatos da vida que nos marcam, que nos faz sofrer, né? Mas que quando leva a uma atitude dramática e drástica como essa, nos obriga a nos perguntarmos por quê. Eu tenho a impressão que o suicídio, ele nunca é o indivíduo. O suicídio é um fato social, tá? O suicídio não é um ato individual. Quer dizer, o ato do suicídio é individual. As causas que levam ao suicídio é social, tá? É o contexto, é o lugar que nós estamos, o contexto onde nós estamos inseridos que demarca o suicídio ou não. Eu tenho a impressão que essas gerações, esse pessoal que vem dos anos 80 para cá, e estou demarcando essa idade porque é a idade que se registra aí como a grande fase de pessoas que se suicidam, é uma geração mais frágil, é uma geração mais conectada, é uma geração mais informada, é uma geração mais criativa, é uma geração, enfim, todas as coisas lindas que a gente sabe. Mas ao mesmo tempo é uma geração marcada por uma grande fragilidade emocional, uma grande fragilidade psíquica, né? O contexto sociocultural que se desenvolveu no Brasil dos anos 80 para cá demarca e marca profundamente o caráter e a identidade dessas gerações. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é assim, nós estamos criando e educando os nossos filhos de forma hiperprotegidas, criando em bolhas protetoras. Então, em casa, se ele é bebê, criança, a gente passa aqueles detergentes no chão que matam 99% das bactérias para que ele não se contamine. A gente corta as quinas das mesas para que ele não bata a cabeça numa quina e corte a cabeça. A gente coloca a tomada que tampa os buracos da tomada para que ele não tome choque. Ou seja, a gente tenta evitar que a vida seja o que a vida é. Cruel, dura, cheia de tombos. Uma criança com 2 anos de idade que mete a cabeça na quina de uma mesa, não morre, mas abre um corte significativo. Isso é ótimo, é bom que aconteça. Sabe por quê? Nunca mais na vida dele, até os 98 anos, quando ele morrer, ele vai bater a cabeça na quina de uma mesa. E ele vai descobrir que toda a quina machuca. Quando alguém aos 2 anos de idade enfia o dedo numa tomada, como aconteceu comigo certa vez, quando tinha 2 ou 3 anos de idade, eu nunca mais coloquei o meu dedinho em tomada alguma. Me lembro até agora do choque que eu levei.
O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que essa cultura que se desenvolveu no Brasil dos anos 80 para cá, de hiperproteção, tudo traumatiza. Eu me lembro que dos anos 90, nós não podíamos corrigir as provas dos alunos com caneta vermelha. Era antipedagógico. É antipedagógico falar que o aluno está errado? A caneta vermelha é o quê? Atenção. O círculo vermelho em torno do erro é atenção. Está errado. Não pode pôr em vermelho, porque traumatiza. Não pode falar que o aluno, não pode reprovar o aluno, porque traumatiza. Porque tira a autoconfiança dele. Ora, nós enfraquecemos as novas gerações. Nós, adultos, nós fizemos isso. Não é culpa deles, a culpa foi nossa. Nós, os adultos, enfraquecemos essas novas gerações. Nós as protegemos demais. Quem não é educado para a dureza e para a realidade da vida tem o braço comido pelo tigre. O meu braço está aqui, ó. O do Clebinho está aqui. O seu também. Você está aí com seus braços, não está? Seu braço não foi comido pelo tigre. Será que isso não tem a ver com a educação que você recebeu? Claro que tem. O que eu quero dizer é que quando e digo isso lamentavelmente, digo isso entristecidamente, porque era uma aluna minha. Eu me pergunto, poxa, o que será que não aconteceu? O que será que eu podia ter falado lá e não falei? Por que será que, poxa, por que eu não vi, que eu não enxerguei ela? Será que ela me procurou em alguma aula? Será que ela tentou conversar comigo em algum momento e eu não percebi, não dei atenção? Né? Será que eu tenho, qual é a minha responsabilidade num ato tão trágico, tão triste como esse? Coloco essas questões dramaticamente, coloco essas questões de forma extremamente preocupada com o que está acontecendo. Porque, nossa, você ter um relacionamento terminado é uma coisa muito banal da vida. Dói, claro que dói. Mas é uma coisa da vida. Agora, quando eu dou cabeçada em quina de mesa na minha infância, quando eu sento a minha bunda no chão sujo de terra, quando eu pego um pedaço de frango e cai no chão e dou uma soprada nele e como, eu estou me preparando melhor para a vida. Aliás, nós estamos tendo, segundo o Ministério da Saúde, uma epidemia de alergia no Brasil nas crianças. Por quê? Porque elas são tão protegidas de tudo que o seu organismo, o seu sistema imunológico não está funcionando bem. Porque é quando você coloca uma minhoca na boca, cheio de micróbio, de verme, de doença, quando você pega uma minhoca e põe na boca, quando você pega a terra e põe na boca, quando você sabe, você vai no banheiro público, usa o banheiro público, não lava a mão, põe a mão na boca, e sabe essa coisa nojenta toda? É nojento do ponto de vista higiênico. Mas do ponto de vista do seu sistema imunológico é fantástico. Porque o seu sistema imunológico só vai funcionar melhor por causa disso. Porque ele tem que combater todas essas questões, todos esses problemas. Ora, estamos tendo uma epidemia de alergia entre crianças. Com licença, estamos tendo uma epidemia de alergia entre crianças, por quê? Porque elas são protegidas dos micróbios. Se nós fôssemos protegidos do micróbio apenas, não teria problema. O problema são as outras coisas. Eu volto em um minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Lucimar, Edna e Paula, um grande abraço, obrigado pela audiência. A audiência também do Gianni, o Start, um grande abraço, obrigado pela audiência. O negócio é o seguinte,
Esses quadros que a gente tem encontrado de depressão, de angústia, ele está muito calcado também numa coisa que hoje em dia está muito forte. Dos anos 80 para cá, a felicidade ficou atrelada a sucesso. Sucesso ficou atrelado à realização profissional. E realização profissional está atrelada à capacidade de consumo. Tá? Então a vida meio que ficou resumida a isso. Então alguém só se sente feliz se estiver fazendo sucesso, realizado profissionalmente e ganhando muita grana. Eu tenho a impressão que isso possa soar como um peso. Porque, e aí? E quando a minha vida não tem isso? E quando isso não está acontecendo comigo? Vou ficar deprimido? É o que tem acontecido. Eu chamo atenção para isso para dizer o quê? Essa estrutura de valores que se desenvolveu entre nós, essa coisa politicamente correta de querer consertar o mundo juridicamente, sabe, um pessoal meio... Isso para mim é meio maluquice. O pessoal quer acabar com o bullying pelo direito, juridicamente. Está todo mundo processando todo mundo por causa do bullying. O bullying é o real. O bullying é a vida real. Eu passei a minha infância inteira, Quatro Zóio, Pantera Cor-de-Rosa, Vagalume, Branquelo, Vareta. Isso não acabou comigo. Não me destruiu. Me fortaleceu. Porque a vida é assim. A gente como adulto, você é perseguido, você é estigmatizado, você é humilhado, entendeu? A vida é assim. Essa ideia de querer construir um mundo perfeito, sem preconceitos, sem bullying, isso é irreal. Isso é maluquice. Nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que aprender a conviver com isso. Não é aceitar. É aprender a reagir, é aprender a lidar com isso altivamente. Por quê? Porque daí quando você chega a uma situação, como algumas pessoas chegam, né? Ou quando a gente chega à situação, acabou meu relacionamento. Eu vou sofrer? Vou. Vai me doer? Vai. Vai doer? Vai doer. Vai sofrer? Vou sofrer. Já estou sofrendo. Mas eu aguento. Tá? Eu resisto. Eu encontro forças em mim para passar essa fase. Eu encontro forças em mim para seguir adiante. E sabe quando a gente encontra forças? Quando a gente, desde criança, aprendeu a ter essa força. Deu a cabeçada na quina da mesa. Colocou o dedo na tomada. Sofreu bullying na escola e superou, passou por cima. Descontou o bullying no outro. Fez bullying também. Fez bullying com você, faça bullying com o outro. Zoou você, zoe ele. É assim que funciona, essa é a vida real. O resto é trololó. O resto é ilusão. O resto é ilusão. Ficar nessa discurseira sem fim de politicamente correto, nessa discurseira sem fim de acabar com o preconceito, isso é uma idiotice. O humano é o que ele é, naquilo que ele tem de bom e naquilo que ele tem de ruim. Isso somos nós. Não adianta a gente querer fazer uma catequese do ser humano perfeito. Isso não vai acontecer. E pior, fazendo essa catequese, criamos a ilusão de que ela é possível de existir na realidade. E aí criamos gerações mais frágeis, menos fortalecidas, que lidam mal com o que vive, que consideram, por exemplo, um fim de relacionamento, que é uma coisa dolorosa, sim, mas que daí considera isso o fim do mundo. Considera isso uma dor insuportável, insuperável, incontornável, quando não é. Todos nós, eu aqui, o Clebinho, o Jair, a Maria, todo mundo. Poxa, todo mundo aqui, a Priscila, todo mundo aqui já levou um pé na bunda. E como dói? E dói. Mas a gente tá aqui, ó, o Clebinho tá rindo, sorrindo aqui comigo. Tá aí, trambando, cara bonito, feliz, bacana. Tá aqui, participativo. Essas coisas, elas não podem nos derrubar. Essas coisas precisam nos fortalecer. Mas para isso, a gente precisa mudar nossa cultura. Vamos parar de proteger essa molecada. Vamos parar de hiperproteger. Vamos parar de querer construir um mundinho perfeito para ele criar, para ele crescer sem medo, para ele crescer sem trauma, para ele não pode se cortar, ele não pode cair, ele não pode se machucar, sabe? Para.
Não é bom. Solta essa garotada pra rua, deixa o cara conhecer a cidade. Solta ele pra rua, deixa ele pegar um ônibus, andar pela cidade, saber como é que é a cidade dele. Para ele amadurecer, se desenvolver, aflorar no seu psiquismo, na sua vida emocional. Porque o mundo é na rua. Nós não podemos educar as pessoas como se elas fossem viver num bunker fechado, protegido de tudo. Não é assim. Por quê? Porque as frustrações virão. Os pés na bunda vão vir. Aí o que acontece? Não aguenta. O peso é demais. Aí a pessoa entorta. Verga. A gente pode vergar, mas a gente não pode quebrar. É que nem bambu. Sabe, bambu? A gente verga, mas não quebra. É isso que nós precisamos. Eu fiquei, sinceramente, muito entristecido com esse episódio da minha aluna. Entristecido mesmo. Porque a gente que é professor, imagino muito mais ainda para os pais, claro, nem coloco termos de comparação, porque não existe. Tá? Mas a condição de professor, a gente fica o ano inteiro com o aluno. Participa da vida dele semanalmente. Né? Estamos todos os dias com eles, né? Trocando ideia, ensinando, aprendendo, né? E as dores, enfim, tudo isso. Então, quando uma coisa dessa acontece, eu me coloquei a pensar como sociólogo. Né? Ontem a coordenadora do curso lá da faculdade, né, ela falou, poxa, eu vou lá conversar com os alunos, né, preciso deixar claro que, né, nós estamos aqui, porque a gente pensou nisso, ela falou isso, achei realmente muito interessante. Aliás, quero mandar um grande abraço, um grande beijo para a Thaís Celentano. Ela falou, poxa, eu vou lá, porque o aluno precisa saber que a gente está aqui, que ele deve nos procurar. Que na sua dor, vivendo essa dor, procure o teu professor, procure o coordenador do teu curso, vai lá, chama de lado, abre o coração, estou sofrendo, não estou bem, eu preciso, sabe? E nós, os pais também, precisam olhar mais isso, perceber isso, poxa, a gente precisa olhar para esse pessoal, ter sensibilidade, intuição de perceber o que está acontecendo com eles. Triste de um lado, por outro me coloquei a pensar sobre todo esse panorama que eu muito rapidamente passei para você aqui hoje. Mas eu acho que essa cultura que se desenvolveu no Brasil dos anos 80 para cá, essa é uma cultura de hiperproteção de um lado, de pode tudo do outro, uma cultura que faz um discurso de que a vida não pode ter preconceito, que a vida não pode ter bullying, né, que a vida não pode ter punição. Olha a punição aí para fazer o link com o primeiro bloco. Que não tem punição, que não tem castigo. Essa vida que não castiga, que não pune. Não, melhor, essa educação que não castiga, que não pune, tá? Que não põe limites, que tudo permite, que tenta proteger de tudo como se a vida fosse uma maravilha. Estamos criando gerações fracas. Estamos criando gerações fracas. Gerações fracas de um lado porque cometem atos tristes como esse, e gerações fracas por outro porque se lançam contra o seu igual, como a gente viu no ritual macabro lá da FAMERP. Pessoal, um grande abraço, obrigado pela audiência. Amanhã ao vivo às 11 horas aqui no canal 7 TV da Cidade, eu na TV analógica da NET, canal 16. Tá legal? Tchau, tchau.